Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E esse é um vídeo inicial aqui para o nosso curso, tá bom, pessoal? Vou explicar um pouquinho quem eu sou, como é que vai ser a nossa metodologia de aulas, né? Como é que vai ser o nosso plano de aulas. Tá bom, pessoal? Vou comentar aí um pouquinho aí sobre a prova de vocês, tudo bem? Então é um curso inicial para dar algumas informações básicas, tudo bem? Então vem aqui comigo para o slide sem perdermos muito tempo. Gente, então vamos lá. O que acontece? A apresentação do seu curso da ESA para o ano de 2022. Lembrando que esse ano, né, pessoal, ele pode ser um pouco capcioso, pode enganar aí, mas lembrando sempre que em 2021 será a aplicação da sua prova, né, para o ingresso no ano de 2022. Por isso é que pode assustar um pouquinho, né, a data tá um pouco aí muito para frente, na verdade. Tá bom. Gente, então, para quem não me conhece ainda, tá? Eu começo sempre divulgando aqui esse slide com algumas informações iniciais, né? Nesse slide aqui, no caso, eu divulgo as minhas redes sociais pessoais, tá? Então, o que acontece? Com foco para o Instagram, que eu tô alimentando diariamente, então lá vocês vão encontrar mais informações. Tá bom, gente. Então, o que acontece também, né? Eu sou a professora Luana, para quem não me conhece. Eu sou mestra em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, de onde eu vim. Opa! Desculpem, vamos lá. Gente, então, eu sou mestra em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, de onde eu vim. E hoje em dia, eu sou doutoranda em Teoria e História Literária pelo Unicamp, tá bom? Então, eu tô aí finalizando meu doutorado, tô em fase já de defesa, né? De qualificação e defesa, na verdade, né? Falta pouco tempo aí para terminar, se Deus quiser, tá bom, gente? Então, assim, tô nessa vida acadêmica aí em torno de uma década já, né? Então, gosto muito do que eu faço e eu componho, então, esse perfil de professora que, além de tudo, é pesquisadora também, né? Então, para quem me conhece, é um traço da minha personalidade, né, gente? Eu sou curiosa, gosto de pesquisar, né? Vocês nunca vão me ver acomodada, né? Então, estou sempre correndo atrás, que é para inovar as ferramentas, inovar a didática, o método de ensino e realmente correr atrás para adequar às necessidades de vocês, né? Então, sintam-se livres, né? Inclusive para perguntar, para sugerir, né, pessoal? Então, aquele slide inicial das redes sociais, ele serve também para isso, né? Serve também como via de comunicação e logo depois eu vou orientá-los acerca de outras vias de comunicação também entre a gente, tá? Tá bom, gente, mas inicialmente a gente ainda tá nessa parte aqui da minha apresentação, tá bom? Então, tenho 10 anos, né? Assim como uma década aí de experiência com academia que eu digo a universidade, essa área da pesquisa, né? A qual eu tô muito ligada. Então, também tenho 10 anos de experiência com revisão e padronização textual e 9 anos, tá, gente? Algum curso pré-vestibular. Então, o que acontece? Realmente a minha especialidade, eu foco muito em didática de prova, né, pessoal? Ensinar para realmente passar, eu vou ensinar vocês, alunos, a passarem em provas concorridas, tá? Então, realmente, é o meu perfil, já venho trabalhando com isso já faz algum tempo. E também já trabalhei com revisão e padronização textual, para a qual eu dou muito valor, tá? Então, vocês podem encontrar no meu material, assim, essa outra característica minha, que é a do preciosismo, tá? Os materiais todos, então, eles passam por várias etapas de revisão, tá, pessoal? Então, eu posso garantir que é um material muito bem, além da qualidade, né, além de tudo, ele também é muito bem elaborado, muito bem revisado, beleza? Tá bom, gente, então, eu não trabalho sozinha, tá? Então, para além de mim, eu faço uma breve apresentação aqui da nossa equipe de língua portuguesa, né, o que vocês vão encontrar aí em relação aos meus colegas de equipe. Inicialmente, estou falando aqui da professora Celina Gil, tá bom, gente, e do professor Wagner Santos, então vocês podem encontrar meus colegas acerca, né, em relação aos outros componentes do português. Então, também é importante fazer esse discernimento, né? Eu, professora Luana, vou trabalhar com o seu curso de literatura, vou ministrar o seu curso de literatura, que é esse componente da língua portuguesa, tá bom, pessoal? E aí, em relação aos outros componentes, né, na verdade, continua sendo português, só que a gente faz essa divisão, então vocês podem encontrar várias nomenclaturas em relação a isso, ou a gente fala frente, né, as frentes do português, ou então os componentes do português. Em todo caso, essas divisões que a gente faz, né, para dar conta do recado. Então, realmente, essa força-tarefa, pessoal, ela tem que
ser dividida entre nós, tá? Então, assim, eu, professora Luana, fiquei responsável por ministrar o curso de literatura, tá? E em relação aos outros componentes do português, vocês vão encontrar os meus colegas. Muito provavelmente, a professora Celine e Wagner vão trabalhar com gramática, interpretação de texto, tá? E a professora Celina também com redação, tá bom, pessoal? Mas, também lembrando, né, que o nosso perfil aqui é que a galera não para, nós temos alguns valores aqui na equipe, e um dos valores é realmente esse trabalho em equipe, esse trabalho em conjunto. Então, assim, vocês não vão... dificilmente vocês vão encontrar a gente trabalhando isoladamente. Então, o material vai estar conectado, vai estar dialogando, tá? Sobretudo, pessoal, eu sempre, nas minhas aulas, para quem não me conhece, eu vou procurar tratar também de gramática aplicada à literatura, né? Sempre que eu puder, então, eu vou falar um pouquinho de gramática, que é para otimizar o nosso tempo, tá, pessoal? Então, assim, às vezes é pertinente lá na nossa análise de texto, às vezes é pertinente para uma questão, então pode ser que essa abordagem aconteça aqui na nossa disciplina também, né? Às vezes eu falo assim, pessoal, então, esse livro aqui, esse autor é importante para vocês utilizarem lá na redação, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso lá na parte de metodologia, tudo bem? Para vocês entenderem melhor. Tudo bem, pessoal. E aí, falando em relação aos lemas, aos valores da equipe, né? O nosso lema principal é o seguinte: o segredo do sucesso é a constância no objetivo. Então, não vai ser por falta de treino, não vai ser por falta de assessoria, consultoria, prestar realmente essa assistência a vocês, né? Prestar todo tipo de apoio que vocês precisarem, né, pessoal? Desde o psicológico até o didático, pedagógico, por aí vai. Muito para além da abordagem conteudista, a gente está aqui também para auxiliá-los no que vocês precisarem. Tudo bem? Então, voltando aqui para o slide, gente. Como vocês podem ver aqui no slide, então o que acontece? Agora comentamos aqui um pouquinho sobre o edital da sua prova, tá, pessoal? Então, o que acontece? O seu curso para o ano de 2022, ele ainda não tem edital aberto. Então, para gravar esse vídeo aqui de apresentação, pessoal, eu utilizei os dados oficiais, tá? Do documento oficial do último certame, que foi essa portaria aí que saiu nessa data específica. Então, só para orientá-los, tudo bem? Então, assim, estamos trabalhando com dados que podem não ser exatamente os atualizados, pessoal. Na verdade, são os mais atualizados até hoje, mas é claro que vocês sabem que a nossa didática aqui, a nossa proposta é sempre atualizados cada vez mais. Então, assim, saiu um arquivo novo, pessoal, então nós fazemos webinários, fazemos eventos ao vivo, fazemos eventos só para comentar, então, ali aquela especificidade da sua instituição, enviamos notificação para vocês, assim, podem ficar tranquilos que vocês não vão ficar sem acesso a material, sobretudo a material atualizado, tá? Então, estamos tomando essa medida apenas por conta do que, o que nós temos disponível no momento. Pois bem, então assim, como é que literatura está lá figurando no edital de vocês? Então, nós estamos lidando aqui com 3 tópicos, tá? Eu trouxe 3 tópicos aqui pra gente trabalhar, pra gente abordar aqui hoje. O tópico de número 6 do jeitinho que tá lá no edital, né, pessoal? Então, eu transcrevi lá. O tópico de número 6 é o de teoria da linguagem e semântica. Aqui nós trabalhamos com a história da língua portuguesa, linguagem, língua, discurso, estilo, níveis de linguagem, funções da linguagem, figuras de linguagem, significado das palavras. Ah, professor, isso aqui tem mais cara de português, parece mais português. Verdade, né, gente? Mas como eu disse para vocês, então, nós estamos trabalhando aqui... Nós estamos trabalhando aqui, na verdade, com a integração dos componentes. Então, assim, muito do que vocês podem encontrar aqui, vocês também podem encontrar na minha disciplina. É o que eu quero dizer, gente. Então, funções da linguagem, figuras da linguagem, tá? Figuras da linguagem, sobretudo, então, é um assunto que a gente vai trabalhar demais na literatura, tá? E eu acredito que essa abordagem só tem a contribuir aí nos nossos estudos, porque ela nos permite poupar tempo, otimizar tempo, beleza? Tá bom, gente. Agora, o que cai realmente de literatura é o seguinte, né? Esses outros 2 tópicos, o de número 7 e o de número 8. Introdução à literatura. Aí, pessoal, eu chamo a atenção para isso, né? Arte literária, gêneros literários, evolução da arte literária em Portugal e no Brasil. Ah, professora, então quer dizer que literatura portuguesa não é importante, não vou estudar. Gente, tá aqui, tá? No seu edital. Opa! Tá aqui no seu edital, gente. Então, Portugal, tá vendo? Então, deixa eu fazer essa observação aqui importante para vocês, né? Muita gente me perguntando, professora, devo dar ênfase à literatura portuguesa? Vocês podem bem ver que no meu material a gente vai, então, abordar
Literatura portuguesa, sim, né, pessoal? Então, assim, uma dica que eu dou é não negligenciem essa literatura portuguesa, tá? Porque ela também está figurando aqui no seu edital. Em qualquer momento, ela pode cair na sua prova, nada impede. Então, assim, justamente porque é o senso comum, as pessoas costumam estudar menos, valorizam menos, têm preguiça, acham que não é importante, acham que não é necessário, mas vai que ela cai na sua prova justamente no seu ano, no seu dia, sabe, gente? Então, assim, também outra dica que vocês vão me ouvir falar bastante aqui nas nossas aulas, né, gente? Em relação à literatura, quantitativamente, tá? E com toda a honestidade, não costuma cair demais lá na sua prova da ESA. Mapeando as provas de todos os anos, tá? O que vocês vão encontrar de literatura varia entre uma questão e 3 lá no dia da sua prova. Mas, gente, vocês vão deixar de estudar literatura? Não, porque justamente, como a gente tá abordando aqui nessa sessão aqui da nossa apresentação, cai no seu edital, tá lá, tá bom, pessoal? Então, assim, e outra coisa, vocês estão prestando uma prova super concorrida, né? Vocês sabem até mais do que eu, quem sou eu para falar, então. Aí, pessoal, o que acontece, né? Pode ser aquelas questões diferenciais, né? Aquelas que vão te colocar lá dentro da sua instituição, lá dentro da ESA, tá? E vão fazer de vocês futuros sargentos e futuras sargentas, beleza? Então é isso, pessoal, vamos dar valor, né? Vamos dar atenção aqui à literatura, tratá-la sempre com muito carinho. Então, vocês vão me ouvir demais repetir ao longo do curso, né? Fazer essa valorização aqui da minha disciplina, beleza? Da nossa disciplina. Então, beleza. Tá bom. E aí, pessoal, em relação a isso, dou esse bizu inicial, que é o de estudarem também literatura portuguesa. Ela é importante, pode cair na prova de vocês, beleza? Tá bom, gente. Agora, literatura brasileira, que é o que realmente costuma cair, né, gente? Contexto histórico, características, principais autores e obras do quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, impressionismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Então, tudo isso aqui, esses bandos de ismos, né, pessoal, é o que a gente chama de historiografia literária. Né? Ao longo da história, você tem movimentos literários diferentes, com características diferentes, com visões de mundos diferentes. Então, na verdade, esses ismos se trata da ou história literária ou historiografia, vocês podem encontrar os dois termos. Mas em todo caso, pessoal, é bom abordar isso aqui porque, né, até para me justificar, vocês vão encontrar demais essa abordagem também lá nas minhas aulas, tá? Literatura vai caminhar de mãos dadas com história. Ah, professora, precisa estudar história? Assim, precisa, né? Também tá lá no seu edital, trata-se de uma outra disciplina. Temos um outro pacote no curso para isso, quer dizer, uma outra disciplina lá no nosso pacote, né, lá no seu curso para isso. Mas, enfim, pessoal, o que vocês vão precisar saber de história para minha disciplina vai estar no material, tá? Então, volta e meia, o máximo que eu posso falar, ó, gente, isso aqui é muito, tem uma especialidade muito grande, tá? Tem um grau de especificidade muito grande, então convém consultar a equipe de história, mas no máximo, então, vou dar esses bizus, tá? Mas o que realmente vocês precisam saber, historiografia literária, está lá no material, não se preocupem, tá? Pessoal, esqueci também de comentar em relação a esse tópico de número 7, de introdução à literatura, tá? Que a ESA costuma cobrar uma abordagem muito importante também, que é a de teoria. Teoria literária, pessoal. Então, às vezes, na sua prova vai cair questão só de, por exemplo, o que é um soneto, né? O que é um verso dodecassílabo, um verso heróico, né? Ou seja, dodecassílabo, coisas assim. Gente, essa teoria literária vocês já vão encontrar na minha aula 00, que é a demonstrativa, tá bom? Teoria literária, gêneros literários. Então, poesia, prosa e teatro tem que dominar, né? São conceitos básicos, é o nome lá da minha aula inicial, daqui a pouquinho a gente já vai abordar isso. Então, dou esse bizu, pessoal, porque a aula 00, ela é demonstrativa, tá? Ela é demonstrativa, já está disponível para vocês, tá? O PDF dela. Então, o que acontece? Essa nossa apresentação é importante também para fazer a seguinte observação, tá? Antes que eu esqueça. Isso é muito importante, tá, gente? Então, a aula de número 00, vocês vão encontrar o PDF dela lá. Os vídeos, pessoal, que foram associados, eu fiz essa solicitação para a equipe do pedagógico, né, de postar os vídeos do ano passado, porque este nosso curso, ele está em andamento, é um processo ainda. Então, assim, para que vocês não fiquem sem material e tenham essa sensação de que só o PDF foi postado, e não os vídeos, tá? Eu tomei essa liberdade, foi uma recomendação que a gente recebeu, tá? Então é o seguinte, a orientação nós não vamos gravar inicialmente agora, tá? De prontidão,
esses novos vídeos para o seu curso do ano que vem, tá? Então, assim, não se espantem se os vídeos parecerem antigos, porque eles realmente são, tá? Esses vídeos iniciais, tá bom, pessoal? Então, não se preocupem, vocês vão ser notificados, tá? Toda vez que, assim que a gente gravar, vocês vão ser notificados, vocês vão estar sabendo. Não se trata de material desatualizado, como eu disse pra vocês, né? Nós vamos ter muito tempo hábil para que vocês tenham tudo em mãos, né? Tenham acesso a todo o material de maneira adequada, tudo bem? Não se preocupem, beleza? Eu garanto pra vocês. Então tá, gente, então deixa eu ver, acredito que falei tudo aqui então desse slide. Tá bom, vamos comentar então agora um pouquinho do seu último certame. A sua última prova, ela ocorreu no dia 4 de outubro de 2020, pessoal, então presta atenção. Assim como outras instituições, tá? Assim como não, na verdade, diferentemente de outras instituições, como por exemplo, SpaceX, a ESA, ela não fornece 2 dias de prova, né? A aplicação da prova, ela ocorre num dia só. Então, vocês vão situar português, olha, aqui, tá? Entre sendo essas questões ali, exatamente ali no meio da prova, tá? Português não vai nem iniciar, nem terminar a prova, vai estar ali no meio. E aí, pessoal, nós então fazemos essa distinção entre português / literatura. Literatura ainda vocês vão encontrar no meio da prova de português, tá? E não é assim exatamente certinho, tipo, as primeiras questões vão ser todas de português, as últimas vão ser sempre de literatura, às vezes pode ocorrer, tá? Só que no último certame a gente vai ver que a literatura esteve um pouquinho embaralhada ali ao longo da prova. Então, no próximo slide, a gente vai observar, então, como que foi feita essa divisão das questões da ESA. Tá bom, pessoal? Então, aqui estamos discriminando primeiramente as disciplinas, a numeração das questões. Agora, a gente parte para o componente dessas questões, o conteúdo, o grau de dificuldade, tudo isso, então, a gente tá trazendo, então, aqui para você, né, esse mapeamento da nossa última prova. Então, como eu disse para vocês, questões de número 13 a 24, tá? Foram as questões de português / literatura. Questão de número 13 foi uma questão de gramática sobre acentuação de nível fácil. Questão de número 14, uma questão de interpretação de texto, uma questão de inferência também de nível fácil. Questão 15, de gramática sobre morfologia, nível fácil também. Agora, olha só, literatura aqui, tá vendo? Nossa questão de número 16 foi uma questão sobre barroco, gente, questão de nível médio, tá? Questão de número 17 foi sobre gramática, uma questão de concordância de nível médio. Questão de número 18 foi sobre gramática, concordância ali, / semântica, nível fácil. Gente, questão de número 19 foi de gramática, sobre acentuação nível fácil. Questão de número 20 foi sobre literatura. Epa, olha a nossa disciplina aqui voltando, né? Então, chamar atenção para o fato de que ela não foi, digamos, contínua a cobrança dela, né? Não foi assim, gramática, só gramática, e depois só literatura. Então, olha como que a prova, nesse sentido, foi interessante, porque ela tentou mesclar, né? Ela tentou mesclar. Então, olha a literatura aqui, ó, gente, tá bom? Beleza, então essa questão de número 20, ela foi sobre parnasianismo, foi uma questão de nível fácil. Gente, questão de número 21 foi sobre interpretação de texto, uma questão de inferência nível fácil. 22, de novo, a literatura retornando aqui pra gente, questão de barroco de novo, epa! Né, gente? Então, se a diz, olha, então chama atenção para a prova no mesmo ano cobrar 2 questões sobre o mesmo tema. Ah, professora, cai só um tema, pronto, acabou, já era. Não. Olha a questão de número 16 e 22, repetindo o tema que foi no caso barroco, né? Esse foco aí, então, para o século 17, ali 1600, né, gente? Na aula de número 2 é que a gente vai estudar, então, esse tema especificamente. Daqui a pouco eu abordo o nosso cronograma de estudo. Então, essa questão de número 22, ela foi uma questão de nível fácil, tá? 23, gramática, gente, foi uma questão de advérbio, nível fácil. 24, questão de ortografia, de gramática, nível fácil. Gente, agora, nós partimos então para o tema da redação. O tema da sua redação lá na prova de português da ESA, no último certame, foi o seguinte: brasileiros se preocupam com a saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis de vida, tá bom? Então esse foi um panorama geral aqui da nossa última prova. E para completar esse mapeamento, agora nós trazemos os gráficos estatísticos, tá bom, gente? Então, em relação à sua prova de português, em relação aos componentes, olha como é que foi feita essa distribuição, né? Pessoal, de longe, de fato, a gramática, ela vai cair predominantemente aqui na nossa prova, vai constituir
mais do que a metade da prova. Só que a prova da ESA, então, nesse sentido, nesse ano em particular, ela foi interessante porque até que ela foi equilibrada, tá? Então, assim, em relação a outros certames, a outros concursos militares, realmente a gente vê uma discrepância muito grande, e aqui não, se a gente for ver no gráfico de cores, né, pessoal? Então, assim, gramática ela predomina? Predomina. Constitui mais do que metade da prova? Sim. Só que só um pouco, tá vendo? Então, nós temos aí uma abordagem equilibrada também de literatura e de interpretação de texto. Lembrando que eu falei que literatura pode ser que caia na sua prova quantitativamente, né, de 1 a 3 questões. Sabe quantas questões caíram na última prova da ESA, pessoal? 3. Tá bom? Então, assim, você vai deixar de estudar literatura, você vai perder 3 questões da prova. É isso que eu tô falando, gente. Então, assim, foi um ano legal, né, digamos assim, diferente, atípico na cobrança de literatura, porque realmente deu um certo valor aí para ela, tá? E ainda deu valor ao movimento literário, digamos assim, um pouco menos estudado, um pouco menos valorizado que o barroco, né? Lá nas nossas revisões, em todos os materiais, a gente costuma dar um pouco menos de valor a esse movimento, pessoal, digamos assim, realmente ele costuma cair menos. Só que olha que interessante, então a ESA foi lá e não satisfeita com isso, né, não só colocando 3 questões de literatura, colocou ainda 2 sobre barroco, né, gente? Então, assim, foi uma prova realmente para funilar, realmente para selecionar aqueles que realmente estudaram, beleza? Tá bom, gente, daí em relação agora ao mapeamento da última prova, nós ainda vamos falar o seguinte, né, sobre o grau de dificuldade das questões. Gente, sabe quantas questões de grau de dificuldade difícil caíram lá na prova de vocês? 0. 0% é isso. Então, eu chamo também a atenção a isso, porque nesse sentido, a prova da ESA também foi bem interessante. Gente, não foi uma prova difícil. Não foi uma prova difícil, né? Assim, no máximo você teve questões um pouquinho mais difíceis, né? Mas aqui o que a gente considerou. Então, ali classificando, né, no grau de dificuldade médio, como vocês podem ver. E ainda assim, bem menos, tá bom? Em quantidade bem menor, significantemente menor do que as questões fáceis. Realmente, então, foi uma prova que não conferiu um grau de dificuldade assim tão grande pra gente, beleza? Tá bom, gente, isso falando da última prova, né, então... Águas passadas, vamos falar aqui sobre o que importa, que é o seu curso desse ano, tá, pessoal? Então, o meu curso de literatura, ele se estrutura em quantas aulas, né, gente? Em 8 aulas. São 7 aulas, na verdade, mais a aula 00, que é a aula demonstrativa, que é uma aula essencial, na verdade, na qual vocês vão encontrar conceitos fundamentais que vão guiá-los aí ao longo do nosso percurso. Aí, pessoal, em relação à literatura, sempre tem um problema que não é bem um problema, mas, enfim, uma questão que é a bagagem de vocês, certo? A bagagem de vocês, se vocês já estudaram literatura e estão só revisando, se vocês gostam de literatura também, porque aí sim costuma consistir num problema aqui pra gente, né? Porque a gente vai lidar com texto, tá? Nenhuma surpresa, nenhum spoiler. A verdade é a seguinte, vamos lidar com texto. Tá? E a gente sabe que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem facilidade. Então, meu papel aqui é instruí-los no sentido de tornar tudo mais fácil para vocês, né? De trazer textos mastigados. Então, pessoal, não vai ser por falta de análise. Quem me conhece sabe, né, que nós fazemos análises aprofundadas. Eu leio o texto, gente, tá bom? Então, acredito que nós temos a ganhar muito com isso aqui, né? E isso contribui para os estudos de vocês, gente. Acreditem, porque... Uma coisa sou eu, professora Luana, falando aqui, né? Outra coisa são vocês lá no dia da prova tendo que fazer isso por si mesmos. Então, realmente, até a gente construir esse percurso, tá, pessoal? Não se preocupe, a gente vai fazer um passo a passo, a gente vai sair aqui do zero, né? Tentando contemplar aí todos os perfis de aluno, né? Esse público-alvo que é variado, então pode ser que esteja no nível mais perdidaço, mais começando agora, ou então no nível mais avançado. Tudo bem, pessoal? Então, assim... Nós vamos mapear a audiência, tá? Não se preocupem que nós vamos dar todo o apoio necessário e especializado para vocês, beleza? Tá bom, gente. Então, essa aula minha de número 00, o PDF dela já está disponível, tá? Beleza, então ela vai tratar de conceitos fundamentais, gente. Então, como eu disse lá para vocês, né? Teoria literária, gêneros literários, poesia, prosa e teatro. Ah, professora, teatro também, tá? Tudo, pessoal. Então, assim, a gente vai ter uma aula muito completa, vocês vão ver, né? Eu costumo não negligenciar nenhuma dessas partezinhas aqui, não. Beleza, gente.
Que mais? Então, a aula de número 01 vai ser aquela sobre quinhentismo, trovadorismo, humanismo e classicismo. Ah, professora, tudo isso? É, porque assim, por mais que pareça muita coisa, uma aula muito pesada, né? São 4 movimentos literários, né? Que dá para agrupar na mesma aula, né? Porque eles fazem parte ali do mesmo período. Então, trovadorismo, humanismo e classicismo são movimentos essencialmente europeus, tá? Ocorreram na Europa. Ao passo que no Brasil, no mesmo tempo, estava ocorrendo o quinhentismo, que leva esse nome por conta, né, da chegada dos portugueses, então, aqui no Brasil em 1500, tá? Então, se trata ali daquela literatura colonial. E, gente, uma literatura de cunho um pouco diferente, né? Ela tem uma interface ali com a história. É uma literatura de portugueses escrevendo em terra brasileira, então não são os brasileiros propriamente ditos já escrevendo, né? Só que ainda assim, quinhentismo é importante, figura na historiografia literária como sendo o primeiro movimento literário brasileiro, aquele produzido em terras brasileiras, tá? Mas tem essa distinção aí. Então, pessoal, aquela dica, né, de estudar literatura portuguesa junto com a brasileira funciona já desde aqui. E aí fica claro, né, porque realmente, ainda mais no início, né, esses movimentos literários, eles estavam ali próximos, né, eles aconteciam simultaneamente. Tá bom, gente, então a aula de número 2 vai ser a aula sobre barroco e arcadismo, né? Já cheguei a mencionar não só o barroco, mas também o arcadismo. Então aqui estamos trabalhando com o século 17 e 18, tá? Eu costumo brincar, né? Na verdade, essa aula barroco e arcadismo, a gente deveria utilizar uma outra preposição aí, barroco contra arcadismo, apesar de ser movimentos literários, né? Os quais a gente costuma estudar em conjunto, pessoal, na mesma aula, eles são muito diferentes entre si, tá? Realmente, então, a aproximação aqui que a gente faz não é temática nesse sentido, mas sim de período, né? Funciona porque eles acontecem mais ou menos no mesmo período, ali, transição do século 17 para o 18, mas, enfim, são muito diferentes. A gente vai estudar isso posteriormente, tá?